Vamos falar de discussões no Congresso Nacional após a medida de elevação do IOF do governo federal. Existe lá um projeto de decreto legislativo, um PDL apresentado pela oposição, que visa sustar esse recente decreto do governo federal sobre as operações financeiras. Há uma percepção de que esse projeto começou a ganhar a adesão de líderes parlamentares de centro-direita, sobretudo do chamado Centrão. A medida da oposição passou a ser avaliada como uma possibilidade de um avanço para derrubar esse decreto, depois da manifestação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando ele afirma numa entrevista ao Globo que o governo passado de Jair Bolsonaro terceirizou basicamente o governo para o Congresso e que existe um quase parlamentarismo no país. Quem dá a última palavra sobre as questões fiscais é o Congresso Nacional. Não só isso, Caio Junqueira mostrou aqui movimentos também do setor privado, confederações abertamente, em carta aberta, declarando a rejeição a essa medida do governo, pedindo que o Congresso Nacional atue. Essa declaração do ministro Fernando Haddad foi muito mal interpretada por parlamentares que agora dizem avaliar a revisão do decreto da Fazenda. Nesta segunda, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou pelas redes sociais que o governo não pode gastar sem freios e depois passar o volante para o Congresso Nacional segurar. E seguimos daqui? Que o Brasil não precisa de mais imposto. Obrigada. A fala foi interpretada como um recado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ainda assim, a elevação do IOF vai ser discutida na reunião de líderes na quinta. No entorno do presidente da Câmara, a avaliação é de que ele não vai esticar demais a corda ao colocar o PDL, que impõe uma derrota certa ao governo em votação. O governo usa a cartada de que a derrubada do decreto acarretaria no corte no valor das emendas. Apesar desse mau humor entre os parlamentares, para interlocutores do governo Lula, o governo tem sim capacidade para articular e frear o avanço desse projeto e se fiam também na boa relação entre o presidente da Câmara e o ministro da Fazenda. Aliás, neste domingo, o presidente Lula recebeu ali reservadamente fora da agenda os presidentes da Câmara e do Senado. Fontes próximas a Lula dizem que a reunião foi justamente para diminuir ruídos com o Congresso depois da repercussão do decreto sobre o IOF, quando o presidente da República teria reafirmado o que já disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ele mesmo, Lula, avalizou essa medida. Vamos chamar o Pedro Duran? Pedro Duran, vem para cá. Daqui a pouquinho o Gustavo Uribe vai trazer outra informação sobre como o presidente Lula ainda em público não defendeu o Fernando Haddad, quando costuma fazer, quando ele quer dar recado e demonstrar que o ministro, apesar de enfrentar ali algum processo de fritura, quando ocorre com outros ministros, tem o seu aval. Mas tem ali nos bastidores dedicado um tempo a defender o ministro da Fazenda. Vamos olhar um pouquinho para o Congresso Nacional. Pedro Duran, onde é que essa reação em relação às falas de Haddad, somadas às demandas do setor privado, pode chegar? Somando isso tudo também aí o apoio do Centrão, agora líderes dizendo que podem avaliar um apoio a esse projeto antes restrito à oposição. Pois é, Tainá, um termômetro importante para o governo, né? Boa tarde para você, para o Uribe, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Bastidores. Porque dá o tom de quão forte ou fraca está a articulação do governo no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Aliás, o governo deveria comemorar, porque Hugo Mota é um cenário melhor do que Arthur Lira, inclusive no que diz respeito à negociação de impostos. No passado, o Arthur Lira já foi bastante enfático na avaliação de impostos que o governo federal queria, de alguma forma, mudar. E, inclusive, incumbindo o governo federal da responsabilidade de cortar os próprios gastos e ter responsabilidade fiscal mesmo, efetivamente. Hugo Mota também deu uma declaração nesse sentido. Disse que o governo não pode jogar a bomba para o Congresso, abacaxi para eles descascarem, tem que resolver as próprias contas sem precisar aumentar impostos.
Então, é bom que o governo saiba disso e tenha essa lição de casa em mente. Muito embora o ministro Fernando Haddad pareça estar fazendo um movimento para poder, sim, cortar na carne, havia uma expectativa do mercado de um corte de 25 bilhões, ele anunciou um corte de mais de 30 bilhões, ainda assim há uma grita, há um desejo dos deputados do Congresso Nacional de que essa adequação ao orçamento ela seja até maior no que diz respeito aos cortes. Agora, parece que tem, Tainá e Uribe, uma solução que pode apaziguar as coisas, que é a taxação das bets, que foi citada pelo ministro da Fazenda como uma possibilidade para poder cobrir essa diferença do aumento do IOF, que acabou sendo anulada depois de uma reviravolta ali à noite, depois do anúncio efetivamente das mudanças no imposto. Então, há inclusive setores ali do empresariado que defendem que as bets possam pagar elas as contas dessa mudança no que diz respeito ao IOF para investimentos internacionais. Então, se o ministro Fernando Haddad conseguir costurar isso com o Congresso Nacional, talvez ele consiga se esquivar de mais um desgaste. Agora, tem um problema nessa história, porque as bets também têm lobby. E o lobby está crescendo aí em Brasília, viu?